O filme começa mostrando um garoto conversando com uma garota. O garoto disse pra garota que os dois tinham prometido se casar algum dia quando crescessem, pra mostrar o quão sério ele estava sobre isso. Ele deu a ela um colar com um pingente em forma de chave, ele também guardava um medalhão que parecia um cadeado pra si mesmo e que só podia ser aberto com aquela chave. Anos se passaram e o garoto cujo nome era Ichi Juraku cresceu e virou um jovem. Descobriu-se que Juraku pertencia a uma família Yakuza chamada Facção Shoui. Ele era até considerado um possível líder para o clã Yakuza, uma grande responsabilidade que ele um dia assumiria do pai. Mas Juraku não queria realmente esse papel, porque não gostava da ideia de fazer parte da Yakuza conhecida por sua violência. Na verdade, Juraku era um cara gentil e bondoso. Um dia, enquanto Juraku caminhava para o prédio da escola, algo inesperado aconteceu. Do nada, uma garota loira o chutou tão forte que ele caiu no chão. Isso deixou Juraku muito irritado e os dois acabaram em uma grande discussão. O que deixou tudo ainda mais intenso foi que essa garota loira chamada Kirisaki Chido era nova na escola e estaria na mesma classe que Juraku. Chido veio direto de Nova York e tinha uma personalidade bem ocidental, o que significava que ela era bastante direta e agia como uma moleca. Mas isso não era tudo. Ela era surpreendentemente forte, até mais forte que Juraku. Ela podia facilmente derrubá-lo com um só golpe. Por outro lado, Juraku tinha sentimentos por uma garota da sua classe chamada Kosaki Onodera. Ela era gentil e muito feminina, exatamente o tipo de garota que ele gostava, mas ele nunca teve coragem de dizer o que sentia. Juraku secretamente esperava que Onodera fosse a garota do colar com a chave, aquela que poderia abrir seu medalhão. Uma noite o pai de Juraku jogou uma bomba nele, contou que o grupo Yakuza deles, o Shoei, estava numa grande briga com uma gangue dura de Nova York chamada Beehive. Juraku viu alguns dos homens do pai dele gravemente feridos numa briga com membros da Beehive. O pai explicou que a única forma de acabar com essa rixa era por meio de um casamento arranjado, a reviravolta. O pai de Juraku já tinha marcado o casamento dele com a filha do líder da gangue Beehive. Se Juraku dissesse não haveria sérios problemas, Juraku se sentiu preso porque o pai já tinha feito o acordo e ele não tinha escolha se não aceitar. Mas quando ele descobriu que a garota com quem deveria se casar era nada menos que Chido, a mesma garota encrenqueira que o chutou, ficou chocado. Chido também ficou surpresa e quis cancelar tudo, mas os pais de ambos insistiram que fingissem estar apaixonados para manter a paz entre as duas gangues. Então Juraku e Chido tiveram que fingir ser um casal e agir de forma carinhosa na frente de todo mundo. Foi estranho porque era só uma farsa. Além disso, o guarda-costas de Chido, Claude, desconfiava que algo estava errado entre eles e vigiava de perto os encontros falsos dos dois. Para piorar a situação, Juraku e Chido tinham personalidades completamente diferentes. A notícia de que Juraku e Chido estavam sendo forçados a ficar juntos se espalhou pela escola. Os colegas pareciam felizes com isso mesmo que Juraku tentasse evitar porque gostava de outra garota da classe. Do outro lado, Onodera parecia um pouco desapontada, pois secretamente tinha sentimentos por Juraku. Enquanto isso, Claude, que ainda duvidava que o romance entre Juraku e Chido fosse real, decidiu observar os dois mesmo na escola. A presença de Claude deixava Chido desconfortável, porque suas amigas começaram a evitá-la. Na antiga escola dela, Chido tinha passado por situação parecida, sem amigas porque Claude estava sempre por perto, assustando todo mundo, devido à reputação dele e do pai dela. Juraku, vendo isso, sentiu pena de Chido. Ele já tinha vivido algo parecido, pois também era sempre acompanhado por membros da Yakuza por ordem do pai. Decidido a ajudar Juraku, se aproximou de Chido, que estava sozinha na sala de aula, e entregou a ela um caderno com informações de todos os colegas. Juraku sugeriu que ela tentasse fazer amizades com a turma. Isso deixou Chido animada e ela seguiu o conselho imediatamente. Mas veio a reviravolta. Uma das amigas de Chido deixou cair o caderno com as informações dos alunos e entendeu tudo errado, achando que Chido tinha más intenções. Essa amiga espalhou a notícia rapidamente, mas Onodera, que sabia que Chido só queria conhecer melhor os colegas, convidou Chido para se juntar a elas e compartilhar mais sobre si mesma. Elas se tornaram amigas e Chido ficou muito feliz por finalmente ter feito uma nova amizade. No dia seguinte, um novo aluno chamado Maika Tabana entrou na classe de Juraku. Ela era incrivelmente bonita. O pai de Maika era comissário de polícia e, assim como Chido, ela sempre estava cercada por seguranças, mas o que surpreendeu todo mundo foi que Maika declarou abertamente ser noiva de Juraku e que eles iriam se casar. Isso pegou Juraku de surpresa, porque ele nem conhecia Maika. Contudo, quando Juraku percebeu que o colar que Maika usava tinha um pingente em forma de chave, começou a suspeitar que Maika poderia ser a garota com quem ele tinha feito a promessa. Claude, sempre atento, percebeu a chegada de Maika e perguntou a Juraku o que estava acontecendo. Juraku negou rapidamente que Maika fosse sua namorada e disse que nem a conhecia para esconder o fato de que ele só estava fingindo namorar Chido.
Juraku tentou convencer Claude que estava apaixonado por Shido e atuou muito bem nesse papel. Até Shido achou que Juraku tinha se apaixonado de verdade, e isso a deixou feliz, sugerindo que ela também poderia gostar dele. Depois desse episódio, Juraku e Shido começaram a se dar melhor e brigavam menos. Mas um dia Juraku falou sobre a promessa de casar com a garota do colar, com chave mostrando o medalhão como prova. Ele disse que estava determinado a encontrar essa garota e cumprir a promessa. Shido não pareceu dar muita atenção, pois não pensava muito em casamento, mesmo sabendo que um dia deveria se casar com Juraku. Um dia Juraku, Chido e Onodera decidiram estudar juntos na casa de Juraku. Chido apareceu acompanhada de seus membros da gangue Beehive, todos vestidos com ternos e gravatas. Dentro da casa, os membros da facção Shoui também se preparavam, pois eram responsáveis por proteger o futuro líder da Yakuza. A tensão aumentou quando Maika chegou com uma equipe especial da polícia encarregada de vigiar a filha do comissário no quartel-general dos gangsters. Houve uma reviravolta, os membros da Yakuza trancaram Juraku e Chido em um depósito escuro, esperando que eles ficassem mais próximos e carinhosos, mas não saiu como planejado. Chido tinha muito medo do escuro e se agarrou em Juraku com medo. Em vez de confortá-la, Juraku a provocou, chamando-a de moleca e fingindo ser corajoso, embora estivesse com medo do escuro. Enquanto isso, Onodera estava em casa, foi revelado que ela era a garota que tinha feito o voto de casamento com Juraku e tinha um colar com pingente de chave guardado numa caixa especial. Onodera mantinha esse segredo intencionalmente e tentava fazer Juraku se lembrar dela de várias formas. Uma delas foi sugerir um tema para a peça do Festival Cultural da Escola Romeu e Julieta, porque Juraku tinha mencionado essa peça quando fizeram a promessa na infância. A ideia dela foi aprovada pelo professor e pelos colegas. Juraku foi escolhido rapidamente para ser Romeu, mas surpreendentemente Chido foi escalada para ser Julieta e não Onodera, apesar de desapontada. Onodera apoiou Juraku e Shido em seus papéis. Juraku e seus amigos decidiram ensaiar a peça numa casa de campo na montanha. Após o ensaio, decidiram brincar numa casa supostamente assombrada. Onodera viu isso como uma chance de se aproximar de Juraku, já que eles foram pareados no jogo, mas de repente um dos amigos avisou que Chido tinha se perdido na floresta e não conseguiam encontrá-la, sabendo do medo de Chido do escuro. Juraku correu para a floresta e a encontrou assustada e tremendo. Depois Juraku passou um tempo com Shido olhando para o céu noturno. Shido, que tinha uma queda secreta por Juraku, tentou expressar seus sentimentos, dizendo que eles eram realmente um casal. Juraku, que às vezes podia ser meio insensível, não reagiu como ela esperava, e zombou dela dizendo que não dariam um bom casal, sentindo-se magoada porque seu amor não foi correspondido. Shido voltou para a pousada e teve que esconder sua tristeza mais uma vez. Ela notou que Onodera usava um colar com pingente de chave igual ao da garota que Juraku prometeu. Finalmente Shido percebeu que Juraku e Onodera tinham sentimentos um pelo outro. Então ela tomou a difícil decisão de desistir do papel de Julieta, permitindo que Onodera assumisse seu lugar. Além disso, planejava voltar para Nova York no dia seguinte. Juraku e seus amigos fizeram um ensaio final antes da apresentação, mas as coisas mudaram quando Onodera caiu e machucou o pé por causa do acidente. Onodera não pôde continuar ensaiando e teve que abandonar a peça, pois sua lesão dificultava andar, então Onodera pediu para Chido voltar a ser Julieta, já que a apresentação estava próxima e não havia tempo para encontrar outra substituta, relutante. Shido concordou em voltar a interpretar Julieta. Chegou o dia da apresentação e tanto a família Yakuza da facção Shoui quanto a gangue Beehive apareceram em grande número para assistir Juraku e Chido no palco. Ambos estavam nervosos, mas tentaram dar uma apresentação perfeita. A apresentação começou bem, mas inesperadamente Chido começou a mostrar seus próprios sentimentos, fazendo a Julieta dela ser diferente do personagem original. Ao mesmo tempo, Juraku também transmitiu seus sentimentos indiretamente, o que levou a uma discussão entre os dois. A plateia, achando que tudo fazia parte da atuação, aplaudiu pois achou a performance incrível. Chido e Juraku perceberam o erro e voltaram ao normal, continuando a cena romântica. Enquanto isso, Onodera, que assistia aos bastidores, ficou com ciúmes ao ver o garoto que gostava ficando próximo de outra garota. Depois da peça, Chido pediu para Juraku encontrá-la no telhado da escola, onde planejava contar que naquela noite partiria para Nova York. Juraku, um pouco confuso com as palavras de Shido, foi até o telhado para entender o que ela queria dizer. Lá encontrou Onodera esperando por ele, exatamente como ela tinha dito. Onodera então confessou que era a garota da promessa e mostrou a ele um colar com chave que combinava perfeitamente com o medalhão de Juraku. Ela disse que ainda sentia algo por ele durante todo esse tempo. Juraku ficou radiante, pois finalmente conheceu a garota da promessa da infância. Ele agradeceu a Onodera por gostar dele todos esses anos, mas houve uma reviravolta. Juraku teve que rejeitar Onodera com delicadeza porque havia se apaixonado por Chido.
Ele se desculpou sinceramente e felizmente a Onodeira entendeu e aceitou a decisão dele. O que mais importava para ela era ser honesta sobre seus sentimentos e desejar a felicidade de Juraku. Percebendo que o coração dele pertencia a Kido, Juraku correu atrás dela com a ajuda dos seus seguranças, e de Maika que o ajudaram a atravessar o trânsito, ele precisava alcançá-la antes que ela partisse para os Estados Unidos. Mas como dizem, o verdadeiro amor sempre encontra um jeito, Juraku e seus seguranças foram surpreendidos por Claude, que desafiou Juraku a provar seu amor por Tido sob a mira de uma arma. Juraku, no entanto, não recuou e desafiou Claude a puxar o gatilho e atirar em sua cabeça com um olhar frio e determinado. Claude apertou o gatilho, mas a arma não estava carregada. Finalmente, Claude acreditou que Juraku realmente amava Shido e deixou que ele fosse atrás dela. Enquanto isso, Tido estava no jato particular do pai, pronta para decolar. Ela viu Juraku correndo atrás do avião que ainda circulava na pista naquela noite fria e nevada. Juraku continuava a chamá-la. Eventualmente, o avião parou e Shido desceu. Ela tinha planejado brincar com Juraku, que ainda usava a fantasia de Romeu, mas percebeu que ele estava exausto e tinha um machucado no rosto da briga com Claude. Então Shido confessou que não era a garota que Juraku procurava todo esse tempo. Juraku confirmou isso, mas disse que estar com Shido o fazia muito feliz. O filme termina com Juraku expressando seu amor por Tido, que inicialmente o provoca, mas depois retribui com abraços e beijos calorosos naquela fria noite nevada.